Bom, muito boa noite a todas e todos. Eu sou a Maria Rita, diretora executiva da Anjos do Brasil, e tenho o maior prazer de dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui com hoje, no nosso terceiro webinário dessa série de impacto. Hoje a gente vai falar sobre a visão dos empreendedores, a visão dos investidores. Os empreendedores a gente vai trazer no próximo webinário. E a gente tem o enorme prazer de ter aqui com a gente hoje o Daniel Iso e o Pedro Sá Moreira de Oliveira para falar com a gente. Daqui a pouquinho eu apresento eles de forma mais apropriada. Mas o que a gente vai tratar hoje? A gente foi aí em uma sequência, né, nesses webinários, tentando dar uma visão mais completa desse ecossistema que está cada vez mais maduro. Então, se no primeiro webinário a gente falou de desafios e oportunidades e mostrou um pouco justamente essa evolução ao longo do tempo do investimento do ecossistema de negócios de impacto, de investimento em negócios de impacto, no segundo webinário a gente trouxe a Ana Flávia e a Carol Aranha, para falar sobre como se constrói um portfólio de impacto. E hoje a gente trouxe dois investidores justamente para discutir isso, né? Eu estou aí, eu quero investir em startups, mas eu quero investir em startups com impacto. Como que eu faço isso? O que eu estou vendo que funciona, o que não funciona, para que eles possam compartilhar um pouco a experiência deles. E aí a gente justamente convidou, né, o Pedro e o Daniel, porque o Pedro, ele é investidor anjo, a gente tem o prazer e a honra de ter ele como investidor da rede da Anjos do Brasil desde o comecinho de 2019, ele também é membro do nosso comitê de impacto, não vou explicar porque daqui a pouco o Beto Escretas explica melhor o que é isso, né? E ele é superintendente de operações jurídicas do Itaú, é uma empresa na qual ele atua há mais de 20 anos. Pedro vai mostrar isso do ponto de vista do investidor anjo. E aí a gente também convidou o Daniel Iso, né? O Daniel é uma referência assim, em investimentos de impacto no Brasil, porque ele é cofundador e atualmente o CEO da Vox Capital, que é o primeiro venture capital de impacto no Brasil, focado em negócios de alto potencial, que ajudem principalmente a população que mais precisa disso, né? Tem uma vasta experiência, atua desde 2007 nesses projetos com população de baixa renda. E eu sempre gosto de falar também, assim, o Daniel foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar sobre negócios de impacto. Eu posso dizer assim que ele foi a pessoa com quem eu primeiro aprendi de tudo, então eu tenho sempre uma gratidão enorme, ele sabe disso, eu sempre gosto de contar um dos pioneiros nisso tudo. Mas antes de chamar o Daniel e depois o Pedro, eu quero passar agora a palavra para o Beto Escretas, que é conselheiro da nossa rede, da Anjos do Brasil, para poder contar um pouco mais sobre essa iniciativa que a gente está tendo, e aí ele traz os nossos dois convidados. Vai lá, Beto. Boa noite, turma, tudo bem? Bom, rapidinho, a gente está há um bom tempo, eu, Maria Rita e Cássio, a gente queria tratar o tema de impacto de uma forma mais estruturada dentro da rede. Fizemos algumas tentativas, não deu muito certo, e alguns meses atrás a gente juntou um grupinho e agora as coisas estão ganhando tração. O que esse grupinho faz? Basicamente, faz o que a gente está fazendo aqui, a gente identificou que é uma necessidade de tentar disseminar um pouco o conhecimento sobre o tema, que é um tema novo, então a gente organizou essa série de encontros, hoje é um deles, e o mais importante, a gente tem feito, tentar estabelecer parcerias informais com provedores de potencial pipeline para a rede, então está conversando com aceleradoras, com BNDES Garage, ou outros players de mercado, numa tentativa de ter um pipeline mais qualificado para chegar até nós. Esse grupo também vai ficar à disposição para fazer esse primeiro filtro, com a ajuda da turma da Fernando, Brenda, fazer esse primeiro filtro do que está chegando, via parceiros ou de forma orgânica para esse grupo de impacto, já tentar fazer uma pré-análise da empresa e, se possível, levar para a rede já bem mastigado e, no mundo ideal, já com algum comprometimento, obviamente não total, mas pelo menos parcial financeiro desse grupo. É isso, pessoal. A gente já inaugurou, no mês passado, o primeiro encontro de investidores só com negócio de impacto. Foi o primeiro de muitos e a gente está trabalhando para trazer empresas interessantes para vocês, para a gente olhar junto e investir juntos. Bom, nessa jornada é super importante entender qual é a diferença, se é que existe diferença entre um investidor
um investidor, digamos assim, numa startup como todos já conhecem há um bom tempo, ou uma startup com esse adjetivo, essa qualificação, esse apodo, sei lá como chamar isso, falar que é um negócio de impacto. E para tentar ajudar a gente nessa jornada de entendimento, a gente traz duas figuras aqui que conhecem, comem com arroz e feijão esse tema. Vamos começar primeiro com o Daniel. Daniel é o Marechal Rondon, né? Desculpa, o Bandeirante não é politicamente incorreto falar, mas é o desbravador desse tema, tá desde que ele era criancinha no tema, desde que o tema praticamente nasceu aqui no Brasil, ele tá na batalha e tem muita história para contar, muito conhecimento para compartilhar. Depois a gente passa a bola para você, Pedrão. Daniel, vai que é tua. Bom, valeu. Obrigado pelas palavras, Maria Rita. Obrigado pelas palavras aí, Beto. Prazer estar aqui com vocês. Também adoro e acompanho, não tão de perto quanto eu queria, que a agenda não permite, mas o trabalho que vocês estão fazendo aí no Anjos do Brasil, incrível. Incrível também, fico muito feliz de ver a criação e o crescimento do grupo que fala e olha e analisa e pensa impacto aí também. Eu sou fundador, né, da Vox, como vocês falaram. Trabalhamos, a Vox existe desde 2009 e a gente faz investimentos em startups que estão usando tecnologia para principalmente melhorar o acesso da população brasileira como um todo a serviços básicos, né? Serviços que a gente dá como garantidos, mas que, como eu gosto de falar, o Brasil de verdade, a realidade não é essa mesma. Então, trabalhando principalmente em setores grandes, historicamente, estamos expandindo um pouco agora a nossa tese, né? Mas o nosso histórico é de investimento em health techs, edutechs, fintechs, que estão resolvendo algum problema que é mais prevalente para a população de baixa renda no país. E a gente acha que o Brasil é um celeiro ideal para a gente falar de investimentos de impacto, né? Um dos principais países do mundo para esse tema, porque, por um lado, a gente tem um grande mercado, né? Por mais que a gente fale crise e recessão, sei lá, no Brasil, uma das 10, 12 maiores economias do mundo. Se for olhar mercado interno, a gente solidamente dentro dos 10 maiores, mas, por outro lado, um país com uma das maiores desigualdades do mundo, com, sei lá, 40% ainda dos brasileiros adultos sem acesso ao serviço bancário, 90% das crianças saindo da escola sem proficiência em matemática na época que devia ter. Assim, essa intersecção entre grandes mercados e grandes problemas é o que o investimento de impacto se propõe a resolver, né? Eu não sei até onde você quer que eu vá, Beto. Você quer que eu fale de o que a gente olha de empresas, etc., ou é só uma introdução mesmo e depois vai o que, né? Como é que a gente... Quanto tempo a gente tinha pensado para o Pedro e para o Daniel? 15 minutos. Vamos Daniel, lá. 15 minutos. Então vamos lá. Dá para contar a sua vida inteira. Bom, hoje a gente faz a gestão de 4 fundos de VC. São 3 fundos nossos, depois eu entro um pouco mais no detalhe deles, e a gente faz a gestão do fundo de Corporate Venture do Einstein, focado em Health Techs, né? Então, a gente hoje tem coisa de 450 milhões de reais sob gestão. A gente tem, acho importante, antes de eu falar os números, uma filosofia nossa, desde o começo da Vox, é que o investimento de impacto, principalmente se você olhar para negócios que têm um impacto no seu core business, no longo prazo, eles deveriam entregar melhores rentabilidades. Então, a gente está falando de um mundo em que a gente pretende investir, está investindo em negócios que não estão fazendo trade-off entre impacto e retorno financeiro, muito pelo contrário. E a gente acha que também aí a classe de ativos, né, Venture Capital, Private Equity, é perfeita para essa tese, porque a gente está falando de investimentos de longo prazo. E a explicação, né, filosófica
teórica que a gente tem começa a se comprovar na prática, que, bom, imagina uma empresa que tem um produto bom. Agora, imagina uma empresa que não só tem um produto ou um serviço bom, mas o produto ou serviço bom melhora a sua vida. Qual é o seu nível de lealdade ou fidelidade a essa marca? Quão boa é a imagem de marca? Se tem um propósito maior, o quanto você hoje em dia consegue atrair bons talentos? Isso vai criar uma empresa mais resiliente, vai criar uma empresa com negócios mais sólidos e, consequentemente, você vai conseguir construir coisas que vão te dar valuations maiores e, idealmente, retornos melhores também. Eu brincava, né? Então, sempre a pergunta, quando você está falando de investimento de impacto, é o quanto você está a fim de abrir mão de impacto para ter retorno financeiro? Eu sempre batia falando, e você, quanto está a fim de abrir mão de retorno financeiro de longo prazo para maximizar seu lucro de curto prazo? Eu acho que o principal trade-off é tentar você maximizar às custas da qualidade do seu produto, do seu lucro de curto prazo, atendimento ao cliente e tudo, do que você efetivamente trabalhar para gerar um produto de qualidade. Tanto que a gente, como fundo de VC, hoje a gente é um fundo, eu falo sem medo aqui de exagerar, para aqueles empreendedores que estão criando um negócio com algum propósito ou buscando solucionar um problema. A gente é o fundo de escolha, eles querem ter a gente no cap table, e onde a gente mais adiciona valor na empresa é na própria gestão do impacto, né? Notem que eu não falo mensuração de impacto, eu falo gestão de impacto, porque o que a gente descobriu ao longo do tempo, a gente usa uma ferramenta muito poderosa durante o processo de due diligence, que é a teoria da mudança, onde a gente identifica indicadores que servem de proxy para o impacto. Quando a gente está olhando esses indicadores, eles servem de input para a gestão. E é fácil de entender. Quando o negócio ele busca ter impacto no seu core business e você está medindo aquele impacto, se o impacto não está lá, é simples, o produto é ruim. Se o impacto está lá, também é simples. Usa esses dados para vender mais. Marketing. Então, a mensuração de impacto, ela informa a gestão da empresa se a proposta de valor pretendida está sendo entregue ou não. Então, esse trabalho de olhar para o impacto, olhar o que o core business deveria estar resolvendo como métricas de impacto, ela é uma ferramenta poderosíssima para ajudar a informar ou sobre inovações. No caso de uma empresa do nosso portfólio, talvez a gente vai ter mais tempo de falar, a Cellcoin, a gente usou essa teoria para definir portfólio de produtos que estavam sendo oferecidas para os clientes, coisas que tinham mais impacto do que outras que não agregavam tanto para a vida do cliente. Então, esse é o nosso diferencial hoje como gestor, isso que a gente oferece a mais do que outros fundos de VC, e não é a parte chata, sabe? Eu acho que o que a gente está tirando é esse lado que a gente sentia antigamente, que era, putz, deixa eu parar de fazer o que eu preciso fazer para ir lá medir impacto. Não, medir impacto é um to-do importante, porque ele ajuda você a tornar o seu negócio melhor, não só o produto melhor, mas também criar aquele halo, que não vamos mentir aqui, que hoje ajuda muito a atrair investidor, a atrair talentos e todo o goodwill que uma marca consciente, vamos chamar assim, consegue trazer. Não é à toa, e aí eu vou falar um pouco de números, que o nosso fundo 2 hoje, ele é um fundo que ele está dando uma TIR aí, líquida de 74,5%, isso no 5º ano, ele fez 5 anos em agosto desse ano. Isso coloca a gente, em dólar, está em 58, se você pegar a safra de fundos de VC de 2016, 58% coloca esse fundo 2 da Vox entre os 10% melhores fundos do mundo, não fundo de impacto, fundo de VC do mundo de 2016 em termos de TIR, muito puxado aí por 3 empresas, né? E aí eu vou encerrar. A Cellcoin, que é uma empresa que eu citei aí o exemplo, uma empresa que faz correspondência bancária por celular, né? Para a gente não importa, porque a gente usa o internet banking, mas 70% dos brasileiros ainda pagam boleto na boca do caixa com dinheiro.
e só 2.000 cidades das 5.500 brasileiras têm banco. Então, o brasileiro de verdade, a brasileira média, pega ônibus para pegar fila no banco para pagar a conta de luz. Agora ela pode pagar na esquina, os varejistas, tem um duplo impacto, né? O varejista que oferece isso em mais de 3.000 cidades do Brasil, são mais de 30.000, principalmente no interior do Pará, interior do Maranhão, no interior do Piauí. Esses caras estão tirando mais de R$200 por mês, além do negócio deles, só usando o aplicativo da Cellcoin. E para quem usa, e a gente está agora com o INSPER fazendo um estudo para saber quanto que é no total, porque a gente sabe que aumenta, 80% deles relatam que aumenta o fluxo na loja, né? Então a gente quer saber se o pessoal vai lá e compra uma água, um pão a mais. E para quem usa o serviço, eles economizam R$16,44 por mês. Ou seja, né, é um transporte público, é uma fila em banco a menos por mês. Para vocês terem uma ideia, hoje esse app ele transaciona ele faz mais de 3 milhões de transações por mês. E aí impacta a gente. A Cellcoin também abriu a API dele para as fintechs. Então, há 5 anos atrás, se a gente quisesse pagar uma conta a gente no banco, a gente tinha que usar uma das redes dos 5 bancos. Nada contra o Itaú, Pedro, mas era só Itaú e os outros 4 bancos que a gente podia pagar a conta. Hoje, graças à Cellcoin, a gente tem 170 fintechs e bancos digitais. Então, se você está pagando sua conta no BTG, você está usando Cellcoin. No Banco Inter, BS2, Banco Neon, PagBank, Mercado Pago, etc, etc, etc. São mais de 170 clientes. Então, hoje a Cellcoin transaciona 1,7 bi por mês. É uma empresa aí que a gente multiplicou o valuation dele mais de 11 vezes nesses 2 anos e o faturamento em quase 20 vezes nesses 2 anos e meio que a gente está trabalhando com eles, né? Então, esse é um exemplo de empresa que a gente investe e que junta, né? E a gente gosta de falar do TIR do investimento. O TIR do investimento está em coisa de 200% ao ano agora, mas com TIR social. Imagina se a gente juntar, né? O TIR que está indo para o nosso bolso, que é os 200%, o TIR que está indo para a sociedade, né? De quanto dinheiro está rodando nas comunidades, quanto dinheiro está indo para o pequeno varejista, quanto dinheiro que as pessoas estão economizando, quanto tempo a mais que elas estão passando com a família, o TIR da sociedade, que a gente não consegue medir em número ainda, absoluto, mas que é somado no retorno do investimento de impacto. Então, é essa visão que a gente tem. Muito bom, muito bom. Bom, a gente ouviu o Daniel, uma voz, né, muito experiente no setor e uma voz, assim, com um chapéu mais institucional, e a gente resolveu chamar alguém que entre os nossos pares, né, que é investidor da rede, o Pedro, para contar a jornada de pessoa física, de pessoa, enfim, investidor individual que resolveu se aventurar no mundo de startup, e o mundo de startup com esse selo, com esse tipo de fazer negócio um tanto quanto diferente. Pedro, divide com a gente um pouco essa tua trajetória nesses 15 minutos e depois a gente vai para um bate-papo com o grupo. Boa noite, gente. Muito obrigado aqui pelo convite. É uma super honra aqui conversar com a Anjos, ainda mais dividir aqui com o Daniel, que também foi meu professor em impacto e que, né, me deixa muito feliz aqui, porque eu também sou investidor, né, do Fundo 2, então eu estou ganhando também na Cellcoin. Mas eu acho que, né, depois a gente pode até falar um pouco mais da Cellcoin, mas acho que é um triplo impacto também, porque também facilita muito o dinamismo aqui da economia. Bom, mas investimento em impacto, para mim, né, eu comecei, sei lá, uns 8 anos aqui, muito provocado na família, pela minha esposa, mas não estava muito, né, ainda tinha um pouco de pé atrás, e daí fui conversar com o Antônio, que era sócio, né, da Vox, lá no início do Fundo 1, e quase que, né, fiz quase uma due diligence com ele ali para perguntar por que aquilo era tão importante e tal. E no final saí super convencido e falei, olha, realmente isso aqui não deve ser um portfólio, né, mas deve ser um filtro para
né, para os investimentos que a gente vai, né, vai começar a fazer a partir começou a partir daquele momento. Então, comecei investindo com a Vox, tá? Com um pouquinho de receio, comecei a ver os benefícios, comecei né, a entender como é que funcionava aquilo, e daí parti para uma outra etapa que foi um pouquinho mais difícil, que era, junto com um grupo de famílias, aprender a fazer investimento de impacto. E mais ou menos no mesmo tempo que eu entrei na Anjos. E lá a gente viu que é bem difícil identificar quem tem potencial, quem não tem, não se, né, começar a separar um pouquinho do que é identificação com a tese de mudança com o que é retorno. Então, uma coisa é você apoiar alguém que tem um super projeto, mas aquilo não é o suficiente para você dizer que é um investimento de impacto. Se você quer, você precisa buscar o retorno, certo? Seja ele financeiro, seja ele no como é que vai funcionar aquela startup. Até foi um projeto em conjunto aqui, né? O Beto participou bastante e a Carol Aranha também era, né, uma consultora aqui desse grupo. Mas também tenho feito algumas iniciativas individuais, bem mais, né, bem menos volumosas, mas aqui em educação e em energia solar, tá? E aqui com muito olhando uma tese de o que é importante para, né, para minha família, e muito de, no caso de energia solar, como é que a gente consegue utilizar melhor uma área sem degradar, sem impactar o fluxo de água, tal. Então, não tem uma tese definida, tá? Mas muito uma visão de o que a gente quer, né, para o longo prazo, tá? Entendo um pouco, né, até um paralelo aqui com o que o Daniel falou, do que é um investimento de curto prazo, que seria um investimento de ações para ganhar no preço, e o que é você investir numa empresa de dividendos, tá? Então, o que eu vejo é que, ao investir em impacto, a gente está olhando para uma visão de longo prazo, vamos dizer, para uma empresa que vai ter o sucesso daqui a 5, 10, 20 anos, tá? E até é muito importante escolher, né, o empreendedor, escolher a tese que vai ter saída no futuro. Não adianta ser só uma coisa legal, tá? E vejo aqui que essas empresas de impacto têm uma super capacidade de cross-sell, uma identidade, né, uma identificação com o público, e não só, né, o consumidor, mas principalmente, cada vez mais, as equipes, né? Então, como é que você consegue atrair talentos se você não tiver uma visão de quanto você vai agregar para a sociedade, tá? Acho que aqui tem uma série de setores que podem ser super ganhadores no futuro e que hoje a gente não vê tantas oportunidades. Então, olhando aqui, né, algumas startups que já passaram por aqui, um bom app, a Help, a Sumar, tá, que está, né, focada em agricultura sustentável, e vendo aqui quais são as dificuldades que eles têm também para garantir o buy-in dos investidores. E acho que tem uma série de casos muito legais, eu não sei se vocês viram, mas há um tempo atrás a Reserva, aquela loja de roupa, lançou uma linha para PCDs. Tá? Então, pessoas com deficiência que, ao invés de ter um zíper, ter um botão, fazer a roupa com ímã. O potencial de crescimento disso aqui é fenomenal e é muito conseguir enxergar a dor, uma dor específica do mercado e conseguir se alavancar aí. Tá? Entre outros setores que, né, não tenho visto muita coisa, mas que poderiam ter, né, grandes potenciais, por exemplo, a reciclagem. Hoje é um mercado super né, informal e que poderia se alavancar muito e ter
né, um grande volume de investimentos, né, até em startups, que justificasse aqui todo o retorno. Tá? Então, hoje o que eu vejo é que, né, o impacto não é um portfólio que eu tenho, mas é um filtro para que qualquer empresa entre no meu portfólio. Tá bom? Excelente. Maria Rita? Maravilha. Acho que agora a ideia é que a gente faça umas perguntas, né, para vocês. Acho que Daniel e Pedro, super obrigada aí por estarem com a gente. E aí eu e o Beto vamos fazer algumas perguntas para vocês dois. E aí vamos também deixar as perguntas abertas para o pessoal que está acompanhando a gente. Então, fique à vontade para levantar a mão e abrir o microfone para que a gente possa aproveitar aí esse tempo. A gente tem mais aí um pouquinho de tempo para aproveitar o Daniel e o Pedro, né? Acho que eu vou começar aqui com um comentário, Beto, e aí eu jogo para você e a gente vai fazendo um ping-pong com os dois, pode ser assim? Pode, mas Maria, eu gosto que o pessoal fale, porque o Daniel já não aguenta mais conversar comigo, o Pedro também não, e se vai ficar aquela coisa parece meio de jogo combinado. Pessoal, bola é com vocês, vocês têm que perguntar. Eu já sei o que eu vou perguntar, o que ele vai responder, já tenho um script aqui. O legal é ouvir vocês, não tem graça a gente perguntar, mas vamos lá, Maria. Super concordo. Enquanto não tem pergunta, a gente vai fazendo, mas eu espero Tá que o bom. pessoal participe muito mais, que fica muito mais divertido mesmo, também acho, né? O que eu queria perguntar para vocês dois, na verdade, pensando um pouco nesse momento, né, especial, acho que isso apareceu um pouco até na fala do Daniel e apareceu na fala do Pedro também, falando aí desse momento que a gente está vivendo, né? Eu tenho falado isso, que esse tempo, que o assunto, né, não é impacto, mas é ESG, um monte de gente acha que é muito parecido, a gente sabe que tem diferenças, né, mas que são muito parecidos, e acho que eles estão impactando muito, né? Tanto, por exemplo, no teu caso, né, Daniel, captação de fundo, oportunidades disso. O Pedro falou de oportunidades de saída dessa vista que a gente tem que olhar. E eu queria ouvir um pouco de vocês como que essa mudança aí de mercado, que eu acho que ela é muito significativa. Hoje, pouquíssima gente está podendo se dar ao luxo, né, em termos de empresas e corporações, de não olhar para isso, sabe, que às vezes ainda é um olhar muito superficial, mas pouca gente está podendo fazer isso. O quanto que vocês acham que isso está impactando e se isso vai ser sustentável ao longo do tempo? Vocês acham que é uma bolha? Qual que é a visão de vocês quando a gente olha para essa temática? Bom, se quiser, eu tenho visto aqui algumas estatísticas. A Price acabou de fazer um estudo que coloca que, sei lá, 1/3, 1/4 dos fundos que eles pesquisaram deixaram de investir em empresas por conta de preocupações com ESG, tá? Tem aqui alguns estudos de prêmios que são pagos, né, sobre retorno para empresas que estão impactando, que estão apostando aqui em uma melhor governança. Então, acho que isso aqui, né, tem um retorno para a gente muito grande. Tá? Então, né, fazer com que os investimentos e que as empresas passem por esse filtro é essencial. Se hoje ainda, talvez você tenha outras opções, o futuro não vai permitir isso e vai acabar penalizando muito. Eu acho que, assim, bom, eu gosto de contar uma história que segue a linha do tempo da Vox, tá? Eu estava pensando o que eu ia falar, mas essa acho que mostra muito a mudança, né? Quando a gente começou em 2009, a gente tentava reuniões com, sei lá, com family offices, com bancos, com órgãos de fomento, e quando recebiam a gente, era difícil, tinha 3 reações possíveis só. Ou achava a gente muito bonitinho, ou achava que a gente estava viajando grandão, ou ficavam bravos com a gente. Tinha gente das antigas do mercado financeiro que falava, mas eu trabalho há décadas com isso, é difícil dar retorno, agora você me fala que tem que dar impacto, cala a boca, né?
2012, quando a gente captou nosso primeiro fundo, o pessoal já abria a porta, já estava ouvindo falar, né? Em 2010 lançou o relatório do JP Morgan Kujin, que começou o nome investimento de impacto mais formalmente. Então, o pessoal recebia a gente e o papo era mais ou menos assim: explica para a gente o que é essa história, porque eu quero saber se é para mim, né? Se é para minha família, se é para o meu banco, se é para a minha gestora. 2016, quando a gente captou o segundo fundo, já tinha mudado o papo de novo. O papo já era... inclusive, já chamavam de vez em quando a gente para ir lá e falar: já entendi que eu vou ter que um dia fazer isso, só que eu não tenho ideia como ainda. Né? Estava começando, sei lá, estava enchendo já a represa. Né? 2020, agora que a gente está captando o nosso terceiro fundo, todo mundo sempre foi impacto. Estou brincando, todo mundo sempre foi o que a gente fez. Minha família sempre valorizou. Nossa, aqui... Impacto desde criancinha, né, Daniel? Sempre fiz. Mas, assim, independente da brincadeira, eu acho que o bom é que, assim, mudou da água para o vinho, assim, não tem casa hoje que não esteja falando de alguma forma de ESG impacto. Eu vejo pitches dos fundos de tecnologia de VC que não olhavam o impacto, já começando a colocar um quadrinho para explicar ESG, para colocar impacto, todos eles agora começam a ter. Só para se citou isso, né, Maria Rita, mas só para um parênteses, a diferença que a gente dá para ESG impacto é que ESG a gente considera ESG, eles são complementares, os dois são importantes, tá? Mas são diferentes. O ESG está preocupado com como você faz as coisas. O impacto está preocupado com o que você faz. Eles são complementares. Né? Então, eu posso fazer, sei lá, uma coisa que não necessariamente tem impacto, mas eu estou tomando cuidado com os afluentes, tomando cuidado com a diversidade, governança, etc. E eu também posso fazer uma coisa que tem impacto, mas não me preocupar com ESG. Então, são complementares. E o que eu vejo cada vez mais, assim, né, todo mundo se posicionando, por quê? Porque vários stakeholders dentro da sociedade estão cobrando. Você tem os grandes fundos de pensão, os grandes endowments de fora que investem no mundo todo cobrando métricas. A FC cobra métricas já, o BID já há algum tempo já cobra as métricas. Talentos, a geração mais nova, aqui tem algum, estou vendo o Fernando, estou vendo a Brenda, é uma turma que já quer trabalhar por propósito, não é uma turma que está trabalhando porque o chefe mandou, sabe? Fala, Maria Rita, tá bom que você está pedindo isso, mas por que você está pedindo isso? Eu não vou fazer só porque você é minha chefe, eu vou fazer porque tem algum sentido no meu trabalho. E os consumidores também, clientes querendo cada vez mais marcas éticas, tem todo o movimento capitalismo consciente, sistema B aí rolando, e você começa a ter movimentos que mostram o contrário, sabe? Esses movimentos todos da sociedade começam a mostrar que se você não está olhando o impacto que o seu negócio está causando com os seus stakeholders, você está deixando uma dimensão de análise importante, cada vez mais fundamental, de fora da equação. Então, você está aumentando o risco do seu investimento. E um caso emblemático que eu acho foi um IPO recente na Bolsa de Londres, de uma empresa de delivery, a Deliveroo, que tancou. Foi considerada uma das piores IPOs da história, porque, e não foi o Greenpeace que escreveu isso, deve ter sido o Merrill Lynch, foi um analista de banco de investimentos que escreveu: se essa empresa tratar bem e for justa com todos os seus stakeholders, inclusive os entregadores, a gente não tem negócio. Então, não compra, vende. Então, assim, se você não está também entregando e preocupado com os impactos, já está começando, em alguns exemplos, né, empiricamente, dados fracos ainda, impactando negativamente o seu valuation. Ao ponto que eu ouso dizer, né, com crise climática, desigualdade crescente, crise sanitária, emergência climática, crise sanitária, que não investir sem se preocupar com o impacto que você está causando, trabalhar sem se preocupar com o impacto que você está causando, em algum momento vai ser tão velho quanto, sei lá, fumar no avião, jogar lixo na rua. Não vai dar para não fazer, sabe? Eu acho que não é uma bolha, porque é uma tendência de aumento de consciência e de preocupação da sociedade com o entorno e com os outros stakeholders, não só com o que está no prato para mim. Acho que é esse o movimento. Né? Então, por isso que eu coloco junto com o fumar no avião, sabe? Quando eu não me preocupava com o cara que estava do lado. Agora eu me preocupo.
É a mesma lógica. Não, super legal. Acho que você colocou assim de um jeito muito claro, né? Assim, essa questão do ESG como e o impacto como o quê. A gente já tem uma pergunta aí do Marcelo, que acho que você descreveu, o pessoal da Anjo está muito acostumado a escrever pergunta no chat, né? Mas pode abrir o microfone. Mas antes de eu passar para a pergunta dele, eu quero aproveitar e fazer mais uma conexão e perguntar, né, para vocês dois, como é que fica esse tema de diversidade, né, que é outro tema super caro para a gente no meio de tudo isso. Eu vejo muito que, em geral, quando a gente discute negócios de impacto, a gente acaba falando junto de diversidade, mas é outra coisa que não é exatamente a mesma coisa, né? Não é exatamente o mesmo ponto, que a gente ter um ecossistema que seja mais diverso, que a gente consiga ter a participação de outros, né, dentro disso, seja como investidores, seja como empreendedores. Como é que você está vendo isso, Daniel e Pedro? Assim, dá para colocar esse movimento também nessa curva positiva, como você estava explicando, em relação ao ESG? Posso ir agora, Pedro? Vou rapidinho agora. Vai lá. Eu acho que sim, Maria Rita, desde que feito de verdade, né? Desde que feito não como uma métrica para aparecer bem nos ratings ESG. Né? Hoje, por exemplo, na Vox, a gente tem 6 sócios, 3 são mulheres, a gente tem 26%, eu acho, de toda a equipe parda ou negra, e a gente tem mais de 60% de mulheres no time como um todo. E não é para preencher, para check the box, sabe? Na verdade, eu acho que a lógica de diversidade ela tem que entrar pelo lugar de melhora ao negócio. Você traz perspectivas diferentes de gente que teve histórias de vida diferentes. Então, você toma decisões melhores mesmo. Então, é que eu acho que assim tem gente que já entendeu isso, tem gente que ainda está ticando box, né? Mas de qualquer forma é um avanço nessa linha mesmo, porque acho que assim é o tipo de coisa que não dá para voltar. Uma hora que começou, não volta. É só adiante. Mesmo quem está fazendo ticking the box hoje, eu acho super positivo, porque é uma turma que não vai conseguir não fazer sério mais para frente, porque se não fizer sério, ruim, né? Então pode começar pelo jeito que for. É um começo nessa direção, mas eu acho que ainda tem esse salto de, vamos chamar, consciência, para você entender qual é efetivamente o valor que aquilo traz para o negócio em si e traz, né? Eu acho que medir é o primeiro passo, né? Saber o que tem já traz uma superconsciência e vejo aqui uma série de oportunidades, de iniciativas, de fato, diversificar, né? Você traz outras opiniões, você traz outras visões e consegue alavancar muito o teu negócio, tá? Colocaria, existem essas iniciativas, né, de você ter investimentos mais diversos, mas tem também uma série de iniciativas de apoio à diversidade que não são impacto, né, não são investimentos de impacto, são doações, são apoios que eu acho que são super relevantes e que tem que também crescer, tá? Então, uma série de iniciativas aqui de inclusão racial, seja em escolas, nas universidades, vão fazer com que a gente comece a ter também uma capacitação maior nos negócios para ter um público mais, não, sejam talentos aqui mais diversos para trabalhar. Não, demais. Eu também super, assim, acho que eu estou na mesma linha, né, de falar assim, tudo bem, se o pessoal está só cumprindo cota ou cumprindo meta porque tem que fazer, tudo bem, é um começo, né, mas a gente tem que aprofundar muito e eu acho que os grandes, assim, a gente já está encarando vários desafios, né, quando a gente olha, assim, para a questão da participação de mulheres, da participação de negros, a gente está começando isso. Eu acho que a gente ainda tem muitos desafios quando a gente pensa, assim, em geografias, em empreendedores periféricos, que é mais difícil ainda, talvez,
para a gente conseguir entender quais são esses caminhos e como que a gente avalia mérito, né? Como que a gente avalia o quanto essas pessoas podem contribuir. Mas eu também vejo uma coisa super bacana. Bom, eu ia continuar aqui para sempre perguntando, porque Eu sempre ia tem muito assunto, eu muito ia te legal. cortar. Mas você ia me cortar, então pode fazer as perguntas que estão Não, aí, a gente Humberto. tem duas perguntas bem interessantes aqui. Vamos começar pela a do Marcelo, são duas, na verdade, do Marcelo. Ele pergunta qual que é a percepção e receptividade dos entes públicos com temas de impacto. Ele emenda e pergunta também, existem iniciativas de colaboração no setor? Quem que gostaria de pegar essa? Eu acho que aqui os entes públicos têm uma série até de fundos, tipo o FINEP, tem fundo de apoio a empresas que têm impacto e que acho que acabam participando aqui dentro certo, do modelo de avaliação deles para dar grants ou para fazer empréstimos. Então, acho que aqui, Beto, você também pode nos ajudar aqui com alguns cases aqui que você conhece nesse ponto. Tá? Daniel quer falar alguma coisa? Quer falar, contar, dar um tweet da Estratégia Nacional? Eu acho assim, tem o que a gente vai descobrindo conforme a gente vai conversando com órgãos públicos é que é um universo, né? Cada um tem uma... Não é um bloco que anda em conjunto, né? Inclusive, antes de falar do Impacto, a gente estava agora numa chamada, quase a gente trazou aqui, a gente estava numa chamada pública de fundos de impacto do BNDES, né? Uma coisa que era impensável há 5 anos atrás. O BNDES tem um histórico e costuma fazer chamadas de fundos de VC já há algum tempo. Foi o primeiro fundo, chamada específica para fundos de impacto. O nosso primeiro fundo, como bem o Pedro falou, a FINEP é uma investidora. Então, assim, tem iniciativas que cada um vai avançando aí, muito por sentir como o mercado está indo e muito por iniciativas de ecossistema, que é como o Beto está falando. Tem uma iniciativa aí que, inclusive, acho que o Beto vai ser a melhor pessoa para falar isso, que chama Impacto, que é liderada no governo pelo pessoal do ex-MIDIC, né, agora na Secretaria do Ministério da Economia, que junta, eu não sei quantos, Beto, você vai saber exatamente o nome, mas quantos órgãos públicos participam? 20? São 28, 18 órgãos públicos e 10 da sociedade civil. Não. 28 órgãos públicos que estão conversando, olhando e tentando achar um ângulo para, de alguma forma, apoiar, se envolver com negócios e investimento de impacto. A questão é que o governo tem duas questões, né, que eu acho, aí é a minha leitura, tá? Aí não alinhado com o Beto, necessariamente. O primeiro é que os ciclos da gestão, isso tem muito impacto. Então, e quase sempre negativo, né? Porque mudam os chefes sempre, né? E aí a coisa às vezes tem que sempre recomeçar, independente da gestão. É um dado. E a outra que eu acho que é a dificuldade de navegar na burocracia, né? Não são as pessoas que são lentas, mas é que você tem órgãos que têm que responder para muitos níveis, você tem dificuldade aí às vezes também de avançar, mas interesse tem, tá? Foi Marcelo que perguntou. Interesse tem, 28 órgãos, tem equipe, tem gente lá olhando para o ângulo, e algumas coisas começam a aparecer, como essa chamada pública do BNDES, por exemplo. Maravilha. O Marcelo, desculpa, o Marcelo também perguntou sobre iniciativa de colaboração no ecossistema. O que vocês podem falar sobre isso? Isso é bem amplo, né? Assim, acho que tem vários possibilidades. Por exemplo, a Vox está trabalhando junto com uma organização que chama TRE para lançar um fundo específico de um tema específico, que ainda não saiu. Tem continuamente, a Vox surgiu quase junto com a Artemisia, né? A mesma fundadora, uma das minhas cofundadoras, também a cofundadora da Artemisia, que é uma aceleradora de negócios de impacto. Por muito tempo a gente fez as nossas teses de investimento
em conjunto. Não sei, Beto, você vai saber de muito mais exemplos aí por causa do seu papel aí né, de liderar a aliança pelos negócios e investimentos de impacto. Mas poderia ter mais? Poderia ter mais. Eu acho que a gente ainda está num momento, desculpa, Beto, mas a gente ainda está num momento em que a maioria das organizações focadas nisso estão lutando para captar, para sobreviver, para garantir a continuidade. Com esse clima, é difícil cada um ter tempo, às vezes, de tirar a cabeça da sua própria operação, do seu próprio luta, para colaborar com o outro. Mas as relações costumam ser bastante abertas, assim, e se encontra e conversa bastante. Bom, eu tenho 25 anos no balcão do mundo mainstream e quase 10 anos nesse mundo de impacto. Não há, o mainstream era mercado financeiro, agora impacto. Não há dúvida de que há um sentimento mais solidário e de colaboração no mundo de impacto, até porque é novo, que a causa é mais legal, acho que muito mais forte do que no mundo mainstream. Acho que isso não tem comparação. E depois, Marcelo, se quiser um paralelo, eu posso falar mais sobre isso com você no privado, enfim, fica à vontade de procurar. Mas tem uma pergunta da Camila. Ela pergunta se tem diferença no Smart Money para startups de impacto. Eu queria que você respondesse, mas também eu vou dar não uma pimentada, vou colocar um ingrediente aqui. Tem diferença entre o founder de um negócio de impacto e um founder de um negócio mainstream? Porque a gente sabe que investir em startup não é uma coisa investir na Suzano, que tudo bem, você pode gostar do CEO ou não gostar, mas a Suzano está lá. No startup é o cara ou os caras, né? Todo mundo fala que investir em startup é gente. Então, founders é muito importante. Tem diferença entre um founder de uma empresa de impacto e um founder de uma empresa mainstream? E complementem falando essa coisa de tem diferença o que eu tenho que aportar para uma startup de impacto nesse box Smart Money que eu não teria, ou o que é diferente de eu participando com dinheiro e com conhecimento de uma empresa de impacto e de uma empresa, digamos, dita tradicional. Pedro, quer começar? A visão que eu tenho aqui é o seguinte: o Smart Money é importante em qualquer uma das duas. Talvez no empreendimento de impacto ele seja um pouquinho mais difícil, mas ele é tão ou muito mais necessário, tá? Então, conseguir conectar, transformar, garantir que uma startup que tem uma boa tese continue com a sua tese de impacto e ainda assim se viabilize, né, ou consiga, né, não se manter como uma startup de impacto, também é um grande desafio, tá? Então, algumas das iniciativas que eu acompanhei tiveram essa dúvida aqui, como é que eu cresço e mantenho impacto, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu preciso trocar um pelo outro, e tem muitos exemplos de que isso aqui deu muito certo, tá? Acho que aqui o Daniel pode falar com muito mais propriedade da Cellcoin, mas eu acho que é um super case, tá? E tem, acho que a importância do empreendedor é a mesma numa startup de impacto ou não, ou seja, ele precisa querer fazer aquilo, ele precisa gostar, ele precisa ser bom e ele precisa se manter, tá? Acho que esse talvez seja um super desafio e que às vezes a ideia é muito boa, o empreendedor é muito bom, mas o timing não bate. Daniel, se quiser. Eu acho que você cobriu, Pedro. A única coisa que a gente sente de hoje de diferença do empreendedor de um negócio de impacto para um negócio que não busca ter impacto é
um alinhamento com o propósito. Assim, a gente está num momento muito interessante em VC no Brasil, né? Com os valuations também interessantes, para dizer o mínimo, né? Acabou de sair uma empresa aí, captou a segunda rodada, 200 milhões de dólares, não opera nem um ano que opera. Qual o valuation disso, né? O que justifica esses valores? Então, assim, a diferença hoje que eu vejo é que você tem os empreendedores e tem uma turma que está focada em virar, beleza, sabe? Qual a oportunidade de mercado, vão virar aí, capital o máximo possível e vão virar. E tem gente que está criando um negócio para resolver algum problema, para ser perene. Mas, assim, a qualidade desses empreendedores é a mesma. E o que você olha no dia a dia de empresa para tentar fazer ela crescer é a mesma coisa. Tá? Então, a diferença do smart money, vamos chamar assim, que um investidor de impacto pode fazer é deixar claro quais são esses indicadores, deixar claro qual é esse caminho para o impacto e ajudar no conselho. Já vou pegar aqui um gancho um pouco com o que o Ricardo está perguntando aqui, ajudar a não derivar da missão. Porque, Ricardo, para ser... eu tomei a liberdade, tá, Maria Rita? Desculpa. Ricardo, para você crescer, a gente co-investe com todos os VCs que você conhece, né? Todos os principais VCs que não são de impacto, hoje a gente co-investe em algum deal ou outro, porque é bom negócio, né? E o fato de você ter um investidor de impacto no seu cap table garante que você vai ter um aliado aí para garantir a continuidade dessa busca pelo propósito, pela missão. Podemos, vamos fazer uma última perguntinha minha. A Maria já vou contra o teu script, Maria, desculpa. Os dois, o que deu errado até agora? Eu sei que no caso dos dois, coisas deram errado, investimentos deram errado. Deu errado porque era empresa de impacto ou deu errado? Nunca dá errado por uma causa única, né? Uma empresa nunca dá errado uma causa única, mas dá para botar a culpa maior no putz, o cara era de impacto e por isso ele tinha que vender um produto muito bom, preço super acessível, e aí não achou mercado. Enfim, o que deu errado na carteira de vocês até agora? Você elencaria impacto como um fator mais importante pelo fato de ter dado errado e o compromisso que ele tinha com isso não viabilizou o negócio do cara? Ou da cara? Não, pode falar, né? Sim e não, Beto. Também sim, tá? Principalmente quando a pegada ela é muito ideológica ou muito panfletária, sabe? E principalmente coisa que existia nos primórdios, os primórdios lá, quase o século passado. Estou olhando de novo para o Fernando, quando o Fernando estava de fralda ainda, lá em 2009. Desculpa, Fernando, depois eu te pago uma pizza, cara. Pô, o pai do cara trabalhou comigo, Fernando. Pois é, tá vendo, Beto? O tempo passa, 10 anos, vira 20, vira 30. Tinha muita gente, então tem uma coisa muito panfletária às vezes. Então tem uma galera que é meio radical e que não consegue adaptar o modelo, porque toda startup, toda, de impacto ou não de impacto, tem que se adaptar, né? E não se adaptar uma vez, se adaptar continuamente ao que o mercado está pedindo, ao que está acontecendo, ao que os competidores estão fazendo, tudo, né? E às vezes, quando isso eu vi muito mais em empreendedor de impacto, empreendedor de não impacto, de se apegar muito àquela solução e seguir a risca e até o fim morrer abraçado com aquela solução que o mercado não respondeu. Acho que é o único lugar, tá? Porque assim, aqueles empreendedores que querem ser de impacto, mas que tem toda a flexibilidade que qualquer empreendedor bom deveria ter, não sofre de impacto, tá? E a maior parte das vezes quando a gente perdeu dinheiro foi
porque não funcionou o time, não por ser de impacto, mas sim e não porque já aconteceu de ter xiitas aí, né, de impacto que não conseguiram se adaptar. Pedro, quer dar o seu centavo aí? Eu acho que, né, eu tive alguns casos que eu vi que não funcionaram, eu diria 2 aqui, nesse portfólio mais direto, e que estão muito ligados talvez ao time, tá? Eu acho que a gente investiu num time que de repente não funcionou e depois não conseguiu né, mudar e fazer uma pivotagem que funcionasse. Eles pivotaram mais de uma vez, mas não funcionou, tá? E acho que o outro caso, acho que foi não conseguiram achar o mercado ideal, mas de novo um time também muito, muito bom, que talvez não, Beto conhece bem, era o maior risco que a gente via no investimento era o time ser bom demais e que talvez a empresa fosse pequena para eles. Beleza. Pessoal, alguma última pergunta, comentário? Alguém da rede quer fazer a última pergunta? Bueno, 1, 2, 3, última chance. Bom, Maria Rita, passo a bola para você. Não, só agradecer aí demais ao Daniel e ao Pedro por já terem esse tempo aí para compartilhar com a gente, e acho que isso talvez mostre uma das principais características, né, desse ecossistema, uma coisa que faz a gente se empolgar tanto por trabalhar, por atuar aqui, que é esse poder de colaboração, né? Você vê, o Daniel aí foi referência para mim, referência para o Pedro, referência para todo mundo que está vindo, e está sempre com essa disponibilidade de compartilhar. O Pedro também aí com uma vida muito louca, muito cheia de coisas, também tendo isso. Acho que isso estimula a gente muito, e a gente sabe que é com inovação, né? Esse mundo de startups tem muito a contribuir, e agora acho que a gente está entrando para um caminho que é um caminho incrível. Eu sempre tenho falado, eu não conheço nenhum investidor anjo no mundo que faça investimento em startups só por retorno financeiro. Retorno financeiro também vem junto. E acho que agora a gente está cada vez mais alinhando isso, né? Eu sempre repito para vocês uma frase muito poderosa que eu aprendi lá num dos fóruns que o ICEL organizava, que é aliar capital e propósito é uma coisa poderosa. E acho que é nesse sentido que a gente segue. Então, muito obrigada, Daniel, muito obrigada, Pedro, obrigada, Beto, por a gente estar aí sempre junto. Muito obrigada a vocês que acompanharam a gente. Logo a gente vai ter mais um desses webinários. E, enquanto isso, muitas startups de impacto para investir. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado, boa noite. Obrigadão, pessoal.